aconteceu e como é que você recebeu a notícia? Pra quem não sabe, da pra cirurgia. explicar direitinho, só pra contextualizar, pra rapaziada entender mesmo. Então, eu, em 2014, né, tava vivendo o auge ali da minha vida, porque depois que eu saí do Corinthians, eu fui pra Roma da Itália, fui convocado pra seleção brasileira, e tudo aquele projeto que você faz, assim, como um atleta que quer sair consolidado de um clube grande no Brasil, e ir pra Europa e ir pra seleção brasileira, era aquilo que tá acontecendo comigo. E a Roma, com certeza, seria um trampolim para mim para poder ir para a Premier League, que era o sonho de todo jogador. E aí, na minha terceira temporada ali, eu passei mal, tive uma tontura muito forte depois de um jogo. Durante o jogo ou depois? Depois do jogo. Tive uma tontura muito forte, e aí quando fui pro hospital, examinaram minha vista, não encontraram nada na minha vista. Aí o médico pediu para fazer uma ressonância. Quando fizeram uma ressonância na minha cabeça, acharam um tumor no meu cérebro. E aí, pô, pra mim foi o fim ali. Eu passava muito mal, tinha tontura, perdi 15 quilos em uma semana. Você tinha o quê? 26, 27 anos? Tinha 26 anos. Aí... Mas era benigno? Fizeram... Essa doença chama cavernoma. No terceiro mês de gestação da minha mãe, meu cérebro ele se formou errado. E aí essa doença, o sintoma vem dos 30 aos 40. O meu veio um pouco antes, veio com 26 anos. E você disse que você sentia dava tontura. Porque como esse tumor estava no meu cerebelo, aí ele cresceu e pegou tecido cerebral, então me dava tontura. E aí, para passar a tontura, eu tinha que vomitar. Então eu vomitava muito. Eu perdi muito peso, perdi 15 quilos. E ali, naquele momento, eu achava realmente que ia morrer, que não tinha mais jeito. Até que depois eu recuperei e comecei o tumor ele voltou ao normal, no caso, né? Porque ele cresceu, ele voltou. Sempre tive ele. E aí inchava e voltava ao normal. Isso, só é a primeira vez que inchou. Aí inchou, eu não conseguia mais ficar de pé, né? Porque pegou tecido cerebral. E aí depois, quando voltou ao normal, aí a Federação Italiana falou, cara, tu não pode mais jogar futebol, porque eles descobriram o tumor. Ou você opera, ou você aposenta. Naquele momento ali, eu falei que eu ia aposentar. Aí meu pai ligou pro Joaquim Grava, que era o médico que cuidava de mim aqui no Corinthians. Então tinha confiança Tinha confiança. Sempre. Aí o Joaquim Grava falou que era aquilo mesmo, consultou outro neurocirurgião aqui no Brasil, falou que era isso mesmo. E aí a Roma cuidou de mim. Você operou lá? Operei lá, fiz tudo lá. A Roma foi como uma mãe para mim. Porque eu fiquei 7 anos na Roma, eu joguei praticamente 2 anos na Roma. Os outros anos, eles renovavam meu contrato sem eu entrar em campo. Caramba. Então, assim, e pelo mesmo salário, pelo mesmo valor que eu tinha de titular. Então, assim, a Roma eles cuidaram de mim como um pai, como uma mãe cuida de uma criança. Então, foram momentos dificílimos e que, para mim, assim, meu lado psicológico também acabou, porque, cara, eu tava vindo de uma temporada onde a gente foi vice-campeão italiano, onde a defesa... Você vinha bem. Onde a defesa da Roma... Marquinhos? Era eu e o Benatia na zaga, o marroquino. O Marquinhos tinha ido já pro PSG. Uhum. Onde nós éramos comparados com a defesa da Juve, que era o Chiellini, Barzali e Bonucci. A gente fez 85 pontos, cara, em 2013 e 14, só que a Juve fez 101. Então, assim, a gente tava concorrendo com os caras que não tinha como concorrer. Os caras eram muito fortes. Ganhou 8 anos seguidos. Então, eu só fui vice-campeão só na Itália. Então, assim, vinha de um grande ano e aí depois pro outro pra você não conseguir nem andar mais. Porque foi desse jeito, eu tive que reaprender a andar. Porque depois da cirurgia, quando o médico foi fazer a cirurgia, ele falou assim, Castanho, vou dar um reset no teu cérebro. Então, assim, você vai ter que reaprender tudo de novo. E a questão da memória? Não, a memória não afetou. Só para alguns folgados, assim, que eu falava que eu tinha perdido. Pô, não lembro, cara. A memória... Então, a Roma escondeu muito bem isso também, né? A Roma escondeu, tipo... Me blindou muito, cara. Me blindou muito. Foi muito, assim... O que eles fizeram comigo realmente foi como um pai proteger um filho mesmo. Que eu fiquei quase 1 ano sem jogar e ninguém sabia o que eu tinha. Eles falavam que era problema no ouvido, falavam que era... Então, assim, eles cuidaram. Você sentiu a tontura, vomitando e jogando. Imprensa... Não, aí eu parei. Parou. Porque a imprensa perguntava, pô, cadê o zagueiro que tava arrebentando, saiu do time, o que aconteceu? E aí, quando a Roma fez o pronunciamento, né, foi um baque, né? Todo mundo, assim... Mas depois de quanto tempo, assim, eles não demorou uns 6, 7 meses para eles fazerem. E aí, como é que foi a decisão de... Porque veio a notícia, então, que a Federação Italiana disse, ó, não, ou você se aposenta ou você faz a cirurgia. Isso. E aí, como é que foi? Aí eu fui para pedir meu contrato lá na Roma, eu tava indo pro escritório lá, e aí quando eu chego lá na frente do diretor, eu falo assim, diretor, ele falou assim, enquanto eu for o diretor da Roma, você é o zagueiro da Roma. Eu não vou fazer nada com você agora. Era o Walter Sabatini. Aí ele falou assim, não vou fazer nada com você, tu vai para casa, tu vai esfriar a cabeça e tu vai pensar. E aí fui pra casa e tal, e ele falei, não vou fazer. E aí comecei a ver jogo na televisão, e começou a bater aquela saudade, cara, como é que eu vou parar com 26 anos, cara? E aí eu lembro que nessa época também, o treinador da seleção era o Dunga,
E aí o Gilmar Rinaldi, que era o diretor, ele ligou pro meu pai para saber por que eu não tava jogando também. Porque ninguém sabia. Porque ele também queria me convocar também, porque foi depois daquela Copa de 2014, onde eu briguei para ir até o final, mas graças a Deus eu não fui, né? Senão eu tava manchado até hoje aí também. E aí... Quem sabe, talvez não seria 7, Castan, com você na zaga. Naquela época ali eu me garantia, viu, Cascão? Porra, eu não tenho dúvida disso. Você jogava mais que Dante, que esses caras aí. O Dante ali, na verdade, 2012, 13, eu tava indo ali absoluto ali, né, com o Mano. Aí com o Felipão... chegou do nada, né? Porque ele foi pro Bayern, né? Aí no Bayern ele foi campeão de tudo ali no Bayern. Aí ficou muito grande, a pressão muito grande, o Felipão levou ele... Só que aí o Felipão levou o Henrique também. Que na época o Henrique ele era reserva no Napoli. Você tava bem à frente dele. E aí todo mundo ficou, por que o Henrique foi e o Castan não foi? Aí na Itália todo mundo começou a perguntar. Mas aí acabou a Copa, eu falei, cara, agora é minha hora. Agora é minha chance. Aí eu volto pra turnê, a gente faz. Aí na estreia do italiano foi quando eu passei mal. Aí não joguei mais. E só para completar essa resenha, que é uma história importante, aí você opera e você fica quanto tempo? Você disse que foram 7 anos de contrato, 2 anos de campo, né? Mais ou menos isso. Você fica quanto tempo afastado? Até operar. Até operar e depois também da cirurgia. Você recupera da cirurgia. Então, eles deram a notícia, né? 6 meses depois já fiz a cirurgia, logo em seguida. Aí... Você ficou 6 meses nessa sofrência. Fiquei ali, sem saber o que eu tinha e tal. Mas foram 5, 6 meses, isso aí. Aí quando vem, faço a cirurgia e tal, que nem... Eu joguei 86 jogos na Roma. Nos 2 primeiros anos eu joguei 80. Nos 2 primeiros anos. Aí depois, esse tempo todo que eu fiquei na Roma, mais 5 anos, mais 4 anos, eu joguei apenas 6 jogos. Porque eu jogava, aí eles falavam assim, cara, não é o Castan. Aí eu voltava, fazia tratamento. Cara, isso aí acabou comigo, cara. Isso aí acabou comigo. Emocionalmente, né? Não, né? Acabou comigo. Confiança foi pro saco. Foi pro saco. Aí eu ia, treinava sozinho, separado, mais 2, 3 meses, treinava sozinho. Aí ia, mas aí isso voltava. Já depois de operar. Depois de operado. Isso. E depois de operado, você jogou mais alguns jogos pela Roma? Joguei 6 jogos. E isso eu queria saber de você. Qual foi a tua emoção e qual foi o jogo da tua volta? Cara, foi assim... Foi muito ruim esses 6 jogos. Eu tinha emoção... Porque quando você tá doente, a minha preocupação naquele momento era ficar vivo. Eu queria estar vivo. Quando eu vi que eu tava vivo, que eu tava bem... Você queria jogar. Só que, cara, a primeira vez que... Eu não era um zagueiro habilidosíssimo, mas a minha perna esquerda me garantia com a bola no pé. A primeira vez que o cara rolou a bola pra mim assim, ó, o preparador físico no campo, ele rolou a bola pra mim... No aquecimento? Não, no treino. Primeiro treino meu com bola. Ele rolou a bola pra mim, eu fiquei olhando pra bola. Eu pensei em parar ela com a sola do pé. Só que ela foi vindo, eu pensando e meu pé não me respondia. Aí a bola veio e passou assim embaixo da minha perna, assim. Aquele dia eu falei assim, cara, não vou mais conseguir jogar bola. Ali pra mim esse dia foi um dia horrível. E assim, afetou muito a minha visão periférica também, essa doença. Então assim, eu fiquei com um delay. Hoje meu corpo tá normal, assim, eu consigo me adaptar com isso. Mas na época, jogando na Itália ainda, com aquele futebol rápido, uma loucura... Então, assim, foi muito difícil pra mim. Eu fiquei muito mais lento. Você precisa pra posicionamento. Com certeza. Antecipação. Com certeza, precisava muito. Só que ali naquele momento, quando eu volto, eu sempre tive essa grinta, essa vontade, raça e tal. Eu lembro que o médico me procurou assim, Castan, em menos de um ano e meio, tu não coloca o pé no campo, cara. Você não coloca o pé no campo. E eu um pouquinho menos de um ano, eu já tava voltando já. Eu falei, não, eu vou jogar. Só que aí eu fiquei nessa aí. Jogava... ia lá fazer alguma coisa. Eu falava, não consigo enxergar direito. Aí eles me colocavam pra treinar com tampão, assim, cara. Aí eu treinando com tampão pra forçar o olho, que era... Tá. Então, assim, cara, foi uma loucura. E o treinador nesse meio? Sempre foi o mesmo treinador? Não, então, aí que tá. O treinador Rudi Garcia, que é o francês, que ele foi que vivenciou tudo aquilo ali, ele me protegeu muito. Foi muito bom. Hoje eu entendo que foi muito bom o que ele fez. Mas na época eu queria jogar. Só que ele sabia que eu não tava bem pra jogar. Então ele me protegeu muito. Aí depois chegou o Luciano Spalletti, que hoje é o treinador da seleção italiana. Sim. Que pra mim é o melhor treinador que eu tive, em questão tática e tudo. Mas como pessoa, o cara, assim, ignorante, arrogante. Ao contrário. Entendi. Ele chegou... Eu saí da Roma por causa dele. Porque daí ele chegou e falou assim, não quero saber... E assim, por um lado, tá certo o que ele fez. Mas o jeito que ele fez não foi legal. Porque ele chegou pra mim e falou assim, eu não quero saber o que aconteceu com você. Poucas ideias. Ele falou assim, eu quero de volta o melhor zagueiro da Itália no meu time. O que eu preciso fazer para ter o melhor zagueiro da Itália no meu time? Eu falei assim, eu só preciso jogar. Antes eu jogava 80 jogos, agora eu tenho 6 jogos. Aí ele falou assim, então o próximo jogo tu vai jogar. Bora? Eu falei, bora, vamos lá. Aí eu olhei, era contra o Verona, em casa eu falei, Tranquilo. Verona, meu ataque era o Dzeko,
Totti e o Salah. Falei, pô, se eu não ganhar do Verona, eu tô morto. A bola não vai nem chegar em mim. Só que esse dia esses caras estavam no manhaca, meu irmão. Porque o Salah veio do Basel pra Roma. Não, ele foi pra Fiorentina, da Fiorentina pra Roma. E aí esse dia os caras estavam no manhaca que toda hora era contra-ataque, contra-ataque. Fim das contas, joguei mal pra caramba, fiz um pênalti nesse jogo. Empatamos 1-1 com o Verona em casa. Aí acabou o jogo no outro dia, o Spalletti me chamou na sala dele. Ele tava com o computador dele assim. Aí ele virou o computador dele e tava o símbolo do Frosinone, que era um time da segunda divisão da Itália. Aí ele pegou pra mim e falou assim, o teu nível agora é esse. Ele falou assim, tu não consegue mais jogar na Roma. Eu falei pra ele, pô, mas joguei um jogo. Ele disse, não dá mais pra você. Teu nível agora é esse aqui. Comigo aqui você não joga mais. Aí foi quando eu comecei a ser emprestado. Mas você cometeu alguma falha grosseira do jogo? Eu não fui bem no jogo. Fiz o pênalti e não fui bem no jogo. E aí ele falou assim, porque, cara, a cobrança era muito forte. Porque a Roma, naquele momento, naquele período, brigava com a Juve pra ser campeão. E se você perde 1 ponto, 2 pontos, a Juventus não perde. Em 2013 e 2014, a gente fez 85. A Juve fez 101. A Roma ia pra Champions todos os anos nessa época aí. Então, assim, o Sabatini, ele era muito bom. Ele tinha esse olhar para trazer, para levar moleques da Sul-América para ir lá, despontar, jogar bem e depois vender. Que foram muitos. Foi o Marquinhos, foi o Eric Lamela, foi o Radjanay Golan. E a Roma tem uma ligação muito forte com o Brasil, primeiro por causa do Falcão, Cafu, Paulo Aldair, Sérgio, Aldair, Zago. Juan, acho que o Aldair tem uma história boa, que o Aldair ele saiu daqui. Ele já não falava o português direito, ele foi para lá tentar aprender o italiano, ele não conseguiu aprender o italiano, e aí ele esqueceu, não consegue se comunicar direito. Você vai tentar falar com o Aldair, você não consegue entender o que ele fala, velho. E vou te falar, cara, todo mundo fala o Falcão... Mas foi um monstro, né? Não, o Falcão, rei de Roma e tal. Cara, a moral que o Aldair tem em Roma é muito maior que do Falcão. Falo com você, certeza. Tanto que a camiseta, quando eu cheguei lá, a camisa do Aldair, ela era aposentada. Eles tiraram ela depois de um tempo que o Kevin Strootman foi lá, um holandês, e deram a camisa 6 pra ele. Mas a camisa do Aldair era aposentada na Roma, ninguém usava. Ninguém usava. Então o Aldair, cara, monstro sagrado mesmo. Hoje a molecada se contenta com esse monte de zagueiro, pé de rato aí. Cara, os zagueiros de antigamente... Você falou do Aldair, mas tem o Moser no Flamengo, o Márcio Santos jogou muito. Tem uns zagueiros aí que são absurdos. Sim.